Ele é missionário em Granada, na Espanha, da igreja C29, significa capítulo 29, uma referência ao livro de Atos que termina no capítulo 28, mas a missão continua, a obra continua. Ali implantou uma igreja com a sua esposa Ana, tem 4 filhos, estudou também na Inglaterra, é um missionário bem estudado, e ele prega em muitas conferências, em muitos congressos internacionais de missões. Ele é muito conhecido, muito respeitado. Vamos orar por ele. Senhor, nós colocamos o Elder na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção. Obrigado porque o Senhor trouxe até o Brasil, até a Missão Antioquia, até o Vale da Bênção. Obrigado pelo seu ministério na Espanha, no mundo, nos mais diversos congressos, com Lausanne Jovem, com Miban, em tantas outras iniciativas. Nós te agradecemos pela bênção de tê-lo aqui conosco. Nós recebemos a bênção do Senhor sobre a sua esposa e filhos que estão na Espanha, enquanto nós recebemos também de tuas mãos, das mãos da graça do Senhor, todo o poder do Espírito Santo, para o Senhor falar conosco, com cada um de nós, nesta noite, através do teu servo. Oramos por ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Como estão? Que privilégio, que alegria poder estar com vocês. Muito obrigado a toda a equipe por esse convite e a cada um de vocês por estarem aqui. Estou sendo profundamente inspirado, aprendendo juntos com o que Deus está fazendo através da Missão Antioquia e de tantas pessoas que estão conectadas a esse movimento tão especial. Muito obrigado por esse carinho, por essa hospitalidade, e com certeza vou levar toda essa experiência no coração. Eu comentei de manhã, o pastor Silas acabou de também dizer que estou casado com a Ana e temos 4 filhinhos. Como eu falei, nós tínhamos o Mateus de 7, o Rafaelo de 5, e eu dizia que até 3 era uma boa ideia, a gente parar, cabia todo mundo no carro. A minha esposa sempre sonhou com 4, sempre falou de ter 4 filhos, e enfim, ela ficou grávida e a gente estava buscando a menininha e ela veio, mas trouxe um irmãozinho junto, então são gêmeos, e eu brinco que Deus estava do lado dela na negociação, então vieram 4. Eu sei que eu mostrei de manhã, mas se vocês não se importarem, porque não deu para mostrar lá para a galera jovem, e tem gente que está nos visitando, eles prepararam um oizinho para vocês, tá bom? Lá de Granada, no sul da Espanha, não sei se a gente tem o vídeo, por favor. Será que vai sair o áudio? Senão a gente põe daqui a pouco. Eles geralmente não são tão quietinhos assim, sabe? Vamos ver se vai dar certo lá. Hola Antioquia, saludos desde España. Un abrazo, chao. Beleza. Olá Antioquia, eles estão falando. Saludos desde Espanha. Eles nasceram todos em Granada. Eu nasci em Santo André, minha esposa em Santa Rosa, ela é gaúcha. E nós temos a nacionalidade italiana pela família também. As crianças nascendo na Espanha, eles são brasileiros e italianos, mas o coração é espanhol. E eles mandam, portanto, um grande abraço para todos vocês. E espero que em outra oportunidade possam estar juntos com a gente aqui também. Eu estava lembrando de algo que aconteceu na capital dos Estados Unidos, uma das principais estações de metrô de Washington. Certo dia, como acontecia cada dia, muitas pessoas entravam e saíam dessa estação de metrô para trabalhar, para estudar. Mas certo dia um homem parou na entrada e ele abriu o estojo dele de violino,
esperando receber algum dinheiro. Ele estava usando um boné, camiseta branca, jeans, e ele começou a tocar o violino. A primeira música que ele tocou é uma das peças mais difíceis de ser tocadas no violino, de um conhecido Sebastian Bach, um compositor de Santo André. E ele tocou 45 minutos, mais de 1000 pessoas passaram entrando e saindo para o trabalho, para a faculdade, pouquíssima gente parou, e ele não recebeu quase nada de dinheiro. Mas aquele músico era Joshua Bell. Eu não sei se você já escutou falar dele. É talvez o melhor violinista do mundo e um dos músicos mais brilhantes da nossa geração. Na verdade, Joshua Bell era parte de um estudo do Washington Post, um jornal de Campinas, e eles tinham câmeras escondidas e colocaram um dos melhores músicos para tocar, fazendo a seguinte pergunta: qual é a capacidade humana de apreciar arte e beleza onde nós não esperamos encontrar arte e beleza? Pessoas tinham pago uma grana para escutá-lo tocando, e agora que ele tocava grátis, passavam por ele, mas não paravam para escutá-lo, porque não pensavam que tanta genialidade poderia estar ali na estação de metrô de manhã. E quando eu li sobre essa experiência, eu fiquei pensando no meu relacionamento com Deus, e eu diria que o seu também. A questão, gente, não é se Deus está ou não está tocando o seu violino. A questão é se eu e você paramos para escutá-lo tocar. Talvez nunca na história foi tão difícil escutar a voz com V maiúscula. Porque nunca na história a humanidade foi tão bombardeada pelas vozes com V minúscula. Instagram, WhatsApp, Skype, e-mail, ligações, o tempo inteiro nós estamos bombardeados por vozes com V minúscula, e talvez nunca foi tão difícil e nunca foi tão necessário tanta determinação para que eu e você possamos escutar juntos a voz com V maiúscula, que vai dirigir não apenas as nossas vidas, mas também a nossa missão. E é por isso que momentos assim são tão especiais, quando juntos como família, a gente cria parênteses no nosso dia a dia para ouvir a voz com V maiúscula. Fazemos isso segunda e terça e quarta, mas juntos também. E é o que nós vamos fazer agora, quando juntos abrimos a palavra de Deus e permitimos que Ele redirecione as nossas vidas. Porque vamos ser sinceros, quanto nós precisamos ouvir a voz de Deus, não é verdade? Eu queria dizer o contrário, mas eu cada dia percebo tantos limites, inclusive tantos medos, que eu não gostaria de ter, mas eu tenho. Imagina que a gente está tomando um cafezinho, ou talvez comendo um açaí, os que moramos fora, né? Ou tomando uma Fanta-uva, que lá fora não tem, hoje eu tomei uma Fanta-uva, tinha saudades, ou um caldo de cana, que também não encontro por lá. Eu vou parar, que a lista é comprida. E de repente eu te pergunto, quais são os teus medos? O que você me diria? Eu vou confessar para você, tem vários. E os medos não são racionais, não é verdade? Talvez eu conto para você o meu medo, eu me abro um pouquinho com você, e você vai dizer, mas Helder, você tem medo disso? Mas eles não são racionais. Por exemplo, eu tenho medo, gente, que uma doença grave possa tocar a minha casa, a minha família. É que hoje de manhã eu contava para vocês, faz alguns anos nós perdemos o meu sogro por leucemia. Faz alguns anos eu tive um câncer também, e talvez essas experiências fizeram que eu hoje tema que algo assim possa acontecer, e cada vez que a gente tem que fazer algum tipo de exame, pode ser que vai aparecer alguma coisa no meu filho, ou na minha esposa, ou em mim, e eu vejo que muitas vezes esse medo está ali. Eu queria dizer o contrário, mas eu vou ser sincero, está ali. Outro medo que eu tenho, os aviões. Com frequência eu tenho que viajar de avião. E eu gostaria de dizer que
Eu tomo ali, eu deito, eu durmo, eu fico tranquilo. Mas não, eu fico ansioso eu nunca deixo de subir no avião, mas eu fico ansioso. Ainda mais agora que eu tenho criança pequena, e 4 crianças pequenas, eu estou naquele bicho ali, e o cara vai subindo, ou a mulher vai subindo, eu falei, imagina se ele não para de subir. Eu não tenho nenhum controle nisso aqui. E se isso aqui cai? Minha esposa fica sozinha com as 4 crianças pequenas. Meu pai, que loucura. E eu vejo um medo tocar o meu coração, que inclusive parece que ele me congela. Eu não posso fazer nada, mas os medos têm a capacidade de frear a gente, não é verdade? De congelar a gente, de impedir que a gente seja tudo aquilo que Deus quer. Ou só eu que tenho medo aqui? Talvez o medo que você tenha seja o medo da rejeição, e você se veste como você se veste, você põe esse post no Instagram, porque você tem medo que os teus amigos ou tuas amigas te rejeitem. Você quer estar com a galera, você quer estar com o pessoal, você quer ser aceito. Pode ser que o medo que você tenha é que você nunca vai encontrar aquela pessoa com quem você pode dividir o resto da sua vida. É um medo que está ali. Talvez o medo que você tenha é que o mês que vem não vai chegar o suficiente quantidade de recursos se você não vai ter para pagar a sua conta. Talvez o medo que você tenha é que você não sabe se você vai estar naquela lista dos próximos que vão ser despedidos daquela empresa. Talvez o medo que você tenha é que uma e outra vez você continua caindo naquele vício e parece que nunca você vai conseguir realmente se libertar. Tenho certeza que se eu passasse o microfone aqui para todos nós, poderíamos compartilhar diferentes medos, que muitas vezes não são racionais, não têm lógica, mas eles estão ali. E é impressionante a capacidade que eles têm de frear, de impedir a gente, de ser o que Deus quer que a gente seja. E gente, por que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia nos mostra que o nosso inimigo, Satanás, desde o início da igreja e nos nossos dias, continua ameaçando a igreja de Jesus, colocando medo sobre nós, através dos poderes que dominam os nossos dias, a fim de impedir, de frear, de congelar a igreja. O nosso inimigo, Satanás, através dos poderes estabelecidos do nosso mundo, ideologias, instituições, pessoas, desde o início, ameaça e quer colocar medos nas nossas vidas, nos nossos grupos, na igreja, a fim de que a gente não viva aquilo que Deus quer que a gente viva, e impedindo, ou tratando de impedir, o avanço da missão, através desse medo que Ele coloca em muitos de nós. Não é verdade? Não é esse tipo de medo que, por exemplo, eu não sei se a gente tem o outro vídeo aqui do bebê, você pode encontrar no YouTube, não é nenhum dos meus filhos, tá? Mas vamos colocar o vídeo aí, por favor? A mãe dele está falando em inglês, no, 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 quer dizer não, não e não. Vamos colocar lá? Wait, no. No. Hayes, don't do it. No. Don't do it. No. Don't do it. Don't do it. No. 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 Don't even think of no. Don't even think about no. 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 Alguma mãe ou pai se sente identificado e fala, esse é o meu filho, né? Não é esse tipo de ameaça que eu estou falando, são ameaças mais sérias. Mas mais uma vez eu vou afirmar, a Bíblia nos mostra que uma das estratégias do nosso inimigo para frear o avanço da missão da igreja é tentar produzir medo nessa igreja, através dos poderes estabelecidos. O historiador e médico Lucas descreve isso de maneira muito clara no seu relato, na sua descrição do movimento mais
extraordinário que o mundo jamais viu: o nascimento e a expansão da igreja. Hoje de manhã, tanto aqui como com o pessoal jovem, estivemos em Atos capítulo 3, quando Pedro e João são usados por Deus como instrumentos de uma transformação integral, física, emocional e espiritual, de um homem que todos os dias era colocado à porta do templo. Transformado pelo poder de Jesus, ele entra no templo cantando, louvando e adorando a Jesus que o tinha transformado. Como resultado desse milagre maravilhoso, um grupo grande de pessoas se reúne e Pedro tem mais uma vez a oportunidade de proclamar Jesus, quem tinha feito aquele milagre, entendendo que os milagres são importantes, mas sempre apontam para alguém, para Jesus. E portanto Pedro aproveita a oportunidade e ele proclama o Evangelho em Atos capítulo 3. Porém, Lucas nos mostra como os poderes estabelecidos, neste caso os religiosos da época, não queriam que os apóstolos proclamassem a Jesus ressuscitado. Eles não queriam que a igreja comunicasse a verdade de que Deus tinha se feito um ser humano, viveu uma vida perfeita, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, reinando e voltará. E portanto esses poderes estabelecidos, sem dúvida pela influência do mal, começam a ameaçar a igreja, porque a igreja está avançando, a missão está expandindo, e esses poderes começam a ameaçar, a colocar medos sobre a igreja, para frear essa igreja. Lucas descreve isso em Atos capítulo 4, e se você quiser me acompanhar, nós estaremos em alguns versículos nesta noite, em Atos capítulo 4. Depois desse milagre, da pregação de Pedro, nós entramos em Atos capítulo 4, que afirma, por exemplo, no versículo 1, Atos 4:1, que enquanto Pedro e João falavam ao povo, pregavam depois desse milagre, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Versículo 3: agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Versículo 5: e no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Versículo 6: estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Em outras palavras, os homens mais importantes e poderosos da nação, aqueles que tinham o verdadeiro poder da nação nas suas mãos, se reúnem, prendem a Pedro e João. Era de noite já, então eles ficam toda a noite na prisão, para que no dia seguinte eles fossem interrogados, eles iam experimentar um juízo na vida deles, para serem ameaçados, medo sobre eles, para impedir que eles continuassem proclamando Jesus. Vocês estão comigo? Estão acompanhando o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 4? E então os discípulos são interrogados por essas autoridades, pelo conselho da nação. E é interessante que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com essas autoridades. Em vários versículos vemos, por exemplo, versículo 8 do capítulo 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio, esse conselho, e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Versículo 18: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Gente, conseguimos sentir a tensão, a pressão no ar. Veja só, por um lado, esses discípulos ouviram a voz do mestre que disse para eles: vão por todo o mundo e proclamem o evangelho a toda criatura. Comuniquem a minha vida com as palavras e a mensagem, com os braços de vocês, com os pés, com o meu amor, com o meu abraço, com a minha esperança. Vão e façam discípulos de todos os lugares do mundo. Façam pública essa mensagem. Creiam no meu poder. Avancem na minha missão. Sendo a missão, como escreveu John Stott, tudo aquilo que Deus envia o seu povo, você e eu, a fazermos no seu planeta. Tudo aquilo que Deus nos envia a fazer no mundo é a missão de Deus. Somos, como eles, chamados a cooperar na missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Deus está trabalhando, Deus está estendendo o seu reino e Deus nos chama a sermos parte dessa missão. Pedro, João, a igreja primitiva entendeu isso. Por um lado, eles escutaram a voz do mestre e disseram: vamos por aqui. Mas o que Lucas está descrevendo é um momento de tensão, porque enquanto Jesus fala para eles por aqui, as autoridades, os poderes estabelecidos, os religiosos, as instituições, a ideologia vigente dizia: não, por ali não, vocês vão por aqui. Jesus diz: façam pública essa mensagem. Os religiosos dizem: vamos parar de fazer pública essa mensagem, vocês estão proibidos de pregarem no nome de Jesus. Jesus afirma: vão por todo o mundo e façam discípulos. As autoridades, os poderes falam: tenta fazer discípulos e vocês vão ver o que vai acontecer. E eu não sei se você poderia dizer que essa tensão, de alguma maneira, é a mesma que eu e você sentimos nos nossos dias. De um lado, Jesus nos chama a viver um estilo de vida e abraçar a sua missão, mas do outro, nossa sociedade vai nos pressionar a vivermos de outra maneira, gente. E cada dia, no escritório onde você trabalha, na universidade onde você estuda, no país que você morar, nas diferentes expressões de igreja, com os nossos vizinhos,
nas redes sociais, aonde nós estivermos, nós vamos sentir essa tensão entre aquilo que Jesus nos chamou a viver e a falar e a fazer, e aquilo que a nossa sociedade e os poderes estabelecidos vão dizer ou vão nos pressionar a viver através de uma influência do mal. Eu diria, por exemplo, que nós somos pressionados e vistos como uma ameaça à tolerância e à harmonia quando a gente evangeliza. Quando a gente quer que pessoas possam crer na exclusividade de Jesus. A palavra do ano, de acordo ao dicionário Oxford, em 2016, foi pós-verdade. A palavra do ano, em uma geração que afirma já não existe uma verdade mais importante do que a moralidade ou a ética, é aquilo que eu sinto, as minhas emoções, elas determinam o que é verdade para mim, que é diferente da tua verdade. Então quem é você para dizer que só existe uma verdade? Existem várias verdades com V minúscula, e mais importante do que a verdade é a nossa tolerância. A gente tem que se dar bem, a gente tem que promover a paz, e todo aquele que queira dizer que existe só uma verdade, vai romper a paz. Portanto, Jesus é bom para você? Fantástico, mas é para você. Você não tem que sair para outros lugares e outras culturas dizendo que Jesus é o caminho. Alguém já experimentou essa tensão? Sabe do que eu estou falando? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Poderes estabelecidos dizem: existem várias verdades com V minúscula. Então não saia por aí com a sua arrogância afirmando que existe uma verdade com V maiúscula, porque inclusive você vai afetar a tolerância que nós precisamos promover nos nossos dias. Ou isso só acontece na Espanha? Jesus nos disse: sejam santos, ou a Bíblia nos diz: sejam santos porque eu sou santo. Somos pressionados e vistos como uma ameaça quando a gente expressa a nossa compreensão bíblica da sexualidade humana. E afirmamos que o Criador tem um plano, e que a família é projeto de Deus, e destruí-la é um projeto do inimigo. E estamos nessa tensão. Há diferentes áreas das nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você terá vivido isso com teus amigos, professores, colegas, diferentes culturas nas quais nós estamos, em que como seguidores de Jesus nós vamos experimentar na pele a mesma classe de pressão que os primeiros discípulos viveram. Talvez não diante das principais autoridades do nosso país, mas certamente pela influência das diferentes autoridades que dominam os poderes estabelecidos de um mundo que jaz do maligno. E até agora eu espero estar descrevendo para você o que eu entendo ser, a partir da Bíblia, esse momento de tensão que Pedro e João e os primeiros discípulos estão enfrentando, porque vamos ser sinceros, eles estão diante das pessoas mais poderosas da nação. Eles poderiam estar se sentindo menosprezados e dizendo: quem somos nós que nem temos tanta educação para falar de alguém, para essas pessoas, para esse país? Realmente talvez seria uma boa ideia a gente diminuir um pouco o ritmo, vamos desacelerar um pouquinho, vamos esperar. E no meio dessa tensão, gente, Lucas continua descrevendo para nós qual foi a atitude de Pedro, de João e da igreja primitiva. E é aqui onde eu quero chamar a sua atenção nessas próximas 2 horas que eu tenho, para pouquinho menos. Eu quero chamar a sua atenção porque agora Lucas vai mostrar para a gente que no meio dessa tensão entre o que o mestre fala e o que os poderes estabelecidos estão dizendo, qual foi a atitude dos primeiros discípulos? Qual foi a sua reação? E creio que nós podemos estar convencidos que ainda hoje, não importa a cultura na qual estejamos, essa é a atitude a qual Deus está nos chamando a fim de continuar abraçando a missão de Deus para os nossos dias. Para você que tem 12 anos, para você que tem 80 anos, para todos nós. Diante desses medos e ameaças que nós podemos sentir,
qual foi a atitude desses discípulos e qual é a atitude que Deus espera de nós. Vamos continuar lendo o texto. A partir do versículo 23, Lucas diz para a gente que depois desse juízo, desse interrogatório contra os poderes estabelecidos, na verdade contra Pedro e João diante dos poderes estabelecidos, eles foram soltos. Eles saíram da prisão. Versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Para onde que Pedro e João vão, pessoal, depois da prisão? Para os seus... Vão estar com a igreja, com a comunidade, com a família da fé. Eles voltam para os seus. Eles entendem que a missão é feita juntos, e eles voltam para os seus e relatam essa pressão que eles tinham experimentado, essas ameaças que eles estavam vivendo. E olha só que interessante, versículo 24 afirma que, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Eles saem da prisão, eles encontram a igreja, e a primeira coisa que eles fazem, começaram a orar. E a gente tem uma oração maravilhosa aqui, e eu quero avançar um pouquinho nessa oração, no versículo 29, e observar com vocês como eles oram. E eles dizem, versículo 29, Atos 4, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atenção, pessoal, Lucas utiliza esta palavra na sua forma de substantivo 5 vezes, na sua forma verbal 7 vezes ao longo do livro de Atos, para descrever a pregação dos apóstolos. Essa palavra é traduzida ao português como ousadia ou como coragem. Uma e outra vez, Lucas descreve a característica desses apóstolos e a sua pregação com a descrição de que faziam isso com ousadia. E o que ele está nos dizendo aqui é muito interessante. Depois dessas ameaças, eles são soltos, eles se encontram com a igreja e 3 coisas acontecem. Eles oram por ousadia. Logo, eles são cheios do Espírito Santo, quem nos dá essa ousadia. E em terceiro lugar, eles saem proclamando novamente com ousadia. É um ciclo que Lucas está descrevendo para mostrar para a igreja do presente como Deus continuava trabalhando ali e como Deus quer trabalhar com a gente. Eles proclamam com ousadia, são ameaçados, são presos, são pressionados e são liberados. Ok, então eles oram com ousadia, eles são cheios do Espírito que dá ousadia, e daí o que eles fazem? A mesma coisa que eles estavam fazendo. Eles continuam proclamando com ousadia, até a próxima ameaça, até o próximo medo, e depois eles certamente oram por essa ousadia, daí eles são cheios do Espírito que dá ousadia, e depois eles saem novamente pregando com coragem, com ousadia. Rapidamente, vamos olhar. Em primeiro lugar, eles oram por coragem e por ousadia. Gente, isso aqui é muito importante, porque diante dessas ameaças, diante de tanta pressão, diante de destruição da sua reputação, diante de tanto medo, o que talvez eu teria feito é, pessoal, qual é o plano B? O que Jesus disse era muito bonito, mas a realidade é difícil. A gente acabou de estar na prisão. Eu deixei a minha esposa e minhas crianças em casa, eu estava na prisão.
Vamos considerar um plano B, vamos considerar um redirecionamento dessa missão, ou vamos aguentar um pouquinho, vamos esperar uns meses a poeira baixar. Essa não era uma opção para eles, não havia plano B. A missão é clara: ide por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, não há plano B. A missão é clara, a ordem é clara, o momento é claro. Portanto, eles não falam: Senhor, dá-nos estratégias. Não, a estratégia é clara, mas nós precisamos de coragem para continuar nessa estratégia. Portanto, Senhor, não te pedimos para as ameaças, não te pedimos faça algo com eles, não, te pedimos uma coisa: dá-nos coragem para a gente continuar fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Oram por coragem. Há um ensinamento muito profundo aqui. Nossas orações geralmente estão direcionadas nas transformações das circunstâncias. E tá bem, Senhor, muda a nossa política, Senhor, muda a economia, Senhor, tudo bem. Mas se você faz uma leitura das orações no Novo Testamento, elas geralmente não iam nessa direção. Elas geralmente era: Senhor, muda a gente para enfrentar essa circunstância. Veja o que está acontecendo aqui, é muito poderoso. Não é: Senhor, muda essas ameaças, Senhor, freia essas ameaças, Senhor, muda esses políticos. Não. A ordem do Senhor é: ide por todo mundo e pregar. Beleza, isso está claro. Mas, Senhor, diante de tanta ameaça, precisamos de coragem. A gente não precisa de sabedoria para pensar em plano B, em outras... Não. A gente precisa de coragem. Primeiro lugar, eles oram por ousadia. Minha querida irmã, meu querido irmão, quando foi a última vez que eu e você oramos por coragem? O que mudaria na nossa vida, nosso trabalho, no ônibus que a gente pega todo dia, nas conversas que a gente tem com os vizinhos, na maneira como a gente responde nas redes sociais, na forma como a gente abraça o chamado específico de Deus para a nossa vida, na nossa forma de fazer missão, se todos os dias eu e você, e juntos, orássemos por coragem? Se de repente a gente desse menos atenção às circunstâncias negativas do mundo contemporâneo, que são muitas, e disséssemos: Senhor, não é um acidente que eu esteja vivo onde eu estou vivo nos dias que eu estou vivo. Portanto, me dá a coragem para abraçar a missão que o Senhor me deu e a história específica que o Senhor me deu e a história coletiva que temos juntos hoje. Dá-me ousadia. Gente, sem essa valentia, sem essa coragem, sem essa ousadia, o medo vai nos dominar. Vamos ceder às pressões do nosso mundo, das ideologias vigentes, das correntes da nossa sociedade. E a gente não vai avançar no cumprimento da grande comissão. Sem essa ousadia, nós não avançaremos comunicando e vivendo a convicção de que, sim, existe uma verdade com V maiúscula. Sim, existem valores absolutos. Sim, existe uma moralidade acima do ser humano que reflete o santo e o belo caráter de Deus. Um dos precursores da Reforma Protestante, Jan Hus, da República Tcheca, que inclusive morreu queimado numa fogueira, afirmou o seguinte: ama a verdade, vive a verdade, prega a verdade, defende a verdade, porque aquele que não fala da verdade está traindo a verdade. Zwingli, que foi um reformador da Suíça, disse: falando da verdade, nós não podemos abandoná-la. Inclusive se isso significa perder as nossas vidas, porque nós não vivemos para esta geração, nós vivemos para o Senhor. Sim, você e eu hoje sofremos e sofreremos ainda mais ameaças e tensões, e no meio dessa tensão, somos convidados como os primeiros discípulos a, em primeiro lugar, orar por
por coragem e ousadia na missão. E depois de eles orarem por essa ousadia, o que aconteceu, gente? Versículo 31, lemos há pouco, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois de orarem por ousadia, eles pedem ousadia. Mas o que Deus faz? Deus responde com o enchimento da sua presença, do Espírito Santo. Não é que eles não tinham o Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo. Todo cristão tem a pessoa do Espírito Santo nele. É Deus em nós, mas a Bíblia nos diz, enchei-vos do Espírito. Paulo escreveu seja cada vez mais cheio do Espírito Santo, tenha cada vez mais de Deus. E o que Deus está fazendo é dar mais do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem dá essa ousadia. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque talvez você, como eu, possa ser uma pessoa um pouco introvertida ou tímida e achar, não, eu não tenho essa valentia, eu não tenho essa coragem. Nós não estamos falando de algo natural, estamos falando de algo sobrenatural. 2 Timóteo 1,7, Paulo afirma o seguinte para o jovem Timóteo, que parece que era um jovem tímido, com certos medos. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não nos deu. Veja que interessante, pouco tempo antes, Pedro estava com Jesus no momento mais difícil da vida de Jesus, quando Jesus foi traído, quando vieram os soldados, levam Jesus, e o que é que Pedro faz? Nega Jesus quantas vezes? 3, muito bem. Cadê a coragem de Pedro? Cadê a ousadia de Pedro? Ele abandonou o mestre, ele teve medo, ele viu as ameaças dos poderes estabelecidos e ele disse, eu não conheço esse homem. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, algumas semanas depois, o Espírito Santo é enviado em Atos capítulo 2 e todos são cheios do Espírito Santo. Cadê aquele Pedro medroso? Atos 2, cheio do Espírito Santo, proclama com poder e milhares são convertidos pelo poder de Jesus através de Pedro. O que é que mudou? Ele foi cheio do Espírito Santo. Quem dá essa coragem, quem dá essa ousadia sobrenatural, não é algo que eu tenho nem você tem, é porque nós oramos por coragem, Deus responde enchendo o seu povo do Espírito Santo, que nos dá essa ousadia, que nos dá essa coragem que você precisa, no escritório, na empresa onde você trabalha, no outro lugar do mundo, no seu dia a dia, nós precisamos daquilo que só Deus pode nos dar, essa coragem, por favor, escute com atenção, é sobrenatural, mas também é essencial para o desenvolvimento da missão. E é por isso que Lucas, uma e outra vez, utiliza essa palavra no grego, parésia, ousadia, coragem, para falar como é que eles proclamavam. E ele diz, isso aqui não era porque eles eram homens muito bem educados e muito extrovertidos. Não. Isso aqui é graça de Deus na vida desses homens e mulheres. Por isso é graça de Deus na tua e na minha vida também. Eu quero terminar destacando algo. Que depois de orarem por essa ousadia, eles são cheios do Espírito Santo que dá ousadia. E o que eles fazem então? Eles começam um estudo teológico sobre a palavra ousadia. E eles ficam alguns meses debatendo como foi especial aquela experiência que nós tivemos, não é verdade? Não! Eles oram por ousadia, eles são cheios de ousadia, e o que eles fazem depois? Eles saem proclamando a palavra de Deus com ousadia. E não estou dizendo que não devemos estudar.
Claro que sim. Não estou dizendo que não devemos. Claro que sim. Mas o que eu estou afirmando é que o enchimento do Espírito tem que resultar em ação, em obediência, em resposta, em saída, em dizer: eu estava proclamando, fui ameaçado a medo, eu oro por coragem, sou cheio do Espírito que me dá coragem, e agora eu vou sair com coragem novamente. Porque não há plano B, não há outra estratégia, há uma missão, há um Senhor que nos envia. A questão é se a gente vai ou não vai. Nós não temos o poder para ir, por isso nós vamos fazer o que eles fizeram. Cada dia, oramos por coragem, por ousadia. Somos cheios do Espírito Santo que nos dá essa ousadia, e logo nós saímos. Em São Paulo, no Paraná, na França, na Guiné-Bissau, na Angola, na Rússia, por todo o mundo. Nessa ousadia. E talvez é importante dizer, não é uma ousadia bruta, maluca, impensada, não. A ousadia bíblica está construída no amor. É uma coragem sobrenatural que diz: eu te amo tanto, que eu não poderia sozinho, mas Deus me dá uma capacidade de não me importar tanto com a minha reputação, com a minha própria vida, com o que outros vão dizer, a fim de te amar e te levar as boas notícias de Jesus, o abraço de Jesus. Isso é coragem na Bíblia. É ser para o outro o que eu preciso ser para o outro, mas que naturalmente eu não posso ser para o outro, a não ser que o Espírito Santo me encha e me dê essa coragem sobrenatural para dizer: apesar da minha reputação, apesar da minha vida, apesar dos meus limites, apesar dos meus medos, apesar das ameaças, apesar do que os meus amigos vão pensar, eu vou te amar, e eu vou amar esse mundo, e eu vou sair cooperando na missão de Deus, aonde Ele me enviar, porque Ele me encheu do Espírito Santo. E esse Espírito Santo me deu uma coragem sobrenatural que eu não tinha. E eu não posso senão transbordar, e eu preciso sair, e eu continuo proclamando com coragem. E Lucas utiliza a palavra de maneira explícita. Ele não fala, eles saíam proclamando. Ele fala, eles saíram proclamando com ousadia. É muito clara a mensagem. Eles oram especificamente: Senhor, dá-nos ousadia. Eles são cheios do Espírito Santo que dá ousadia. E aí eles saem proclamando com ousadia. Ousadia nessa missão. O que poderia acontecer nas nossas igrejas locais, nos nossos campos de missão, nas nossas universidades, nos nossos colégios, nos nossos governos, nas nossas clínicas, nos nossos hospitais, nas nossas ruas, nos nossos países, no nosso mundo, se eu e você, se a igreja cada dia orasse por essa coragem, fosse cheia do Espírito Santo quem nos dá essa ousadia, e saísse diariamente nesse poder sobrenatural, nessa coragem, levando as boas notícias do Evangelho de Jesus, apesar das pressões dos poderes estabelecidos, porque Deus nos envia. Qual será a nossa decisão? O que Deus está falando com cada um de nós? Será este o momento, em tempos tão turbulentos que a gente está vivendo no Brasil, na América Latina e em tantos lugares do mundo, quando mais uma vez Deus nos lembra que não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E que Ele chama você, e você, e você, e eu, e nós, a cooperarmos em sua missão, com uma ousadia que não é nossa, é divina, como resultado do enchimento do Espírito Santo diariamente nas nossas vidas.
e saímos nas diferentes esferas da sociedade, levando esse evangelho com poder e sendo a professora que naturalmente você não podia ser, mas você é pelo poder do Espírito Santo. Sendo a mãe que você não consegue ser, mas tendo essa coragem pelo poder do Espírito Santo. Sendo o empresário que você não consegue ser, mas sendo diferente pelo poder do Espírito Santo. Deixando talvez a segurança de um lugar, de um trabalho, e indo a outro lugar porque Deus te chama, não porque naturalmente você teve uma boa ideia, mas pela ousadia que dá o Espírito Santo. Vivendo uma vida pura, mesmo no meio das tuas amigas e nos teus amigos, mesmo que todo mundo está indo numa direção, você vai em outra, e você respeita o seu próprio corpo como templo do Espírito Santo, e você reconhece que a sexualidade humana é sagrada, e Deus é quem a criou, e você vive de maneira diferente a tua identidade, a tua sexualidade, o uso do dinheiro, os nossos sonhos, não porque você seja muito esperto, mas porque o Espírito Santo te dá uma coragem sobrenatural. Com 13 anos, com 14 anos, com 16 anos, com 85 anos, Deus quer encher diariamente a sua igreja com uma coragem que vem do céu para sair com poder, para a extensão do seu reino, para a glória do seu nome, para aplausos do seu nome e para a honra daquele que é digno de ser reconhecido como o único Senhor de senhores, Jesus. Vamos falar com Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos e começarmos a orar. Aí mesmo onde você está, por gentileza, esse é um momento especial. Fale com Deus. Respondamos com sinceridade a sua palavra. Tomemos decisões agora mesmo, respondendo a palavra de Deus. Talvez é nesse momento que você diz, por vontade própria, aquilo que Deus já conhece na sua soberania. Diz: Senhor, a pressão em casa é muito forte. Eu tenho medo, Jesus. Eu tenho medo do que minha mãe vai dizer. Eu tenho medo do que o meu namorado vai pensar. Eu tenho medo do que a minha esposa pode pensar. Eu tenho medo que os meus amigos do trabalho vão me rejeitar. Eu tenho medo de perder as minhas amigas. Eu tenho medo de perder esse trabalho. Falemos por vontade própria. Confessemos aquilo que o Senhor já conhece na sua soberania. E enquanto você reconhece, sinta esse abraço de Deus, dizendo: filha e filho, eu já sabia, eu te amo, eu quero te ajudar, porque os seus medos são a sua tentativa de ser Deus. Você quer ter o controle, você, Elder, quer controlar o dia da sua morte, por isso você tem medo, às vezes, de estar nesse avião, mas eu sou Deus. Você quer controlar a tua saúde, mas eu sou Deus. E mesmo no meio desses medos e dessas ameaças, é aí mesmo onde eu quero demonstrar o meu poder e te dar uma coragem sobrenatural para você encarar essa circunstância na vida de outra maneira e dar a glória ao meu nome, porque é a minha coragem. Talvez alguns esta noite vão tomar decisões que vão mudar a sua vida e a eternidade de muita gente. Quando sentimos a convicção gerada pelo Espírito Santo, não pelas nossas emoções, pela palavra de Deus. Quem talvez nos está chamando a dar um passo de fé drástico, talvez ele já vem trabalhando isso na sua vida, e hoje mais uma vez ele está falando com você. E você diz: mas Senhor, eu estou morrendo de medo. E ele mais uma vez te diz: ora pela minha coragem. E seja cheio do meu Espírito Santo, eu vou te dar essa coragem. E saia, vá, tome essa decisão, como resultado dessa coragem que eu vou te dar.
Eu trabalhava na GM, minha esposa era assistente social no governo do Paraná. Nós deixamos os nossos trabalhos na convicção de que Deus estava redirecionando a nossa vida e a nossa geografia. Depois disso, começamos a levantar o nosso sustento com igrejas, com famílias, e fazemos isso até hoje. Vivendo talvez um perfil de vida que eu não pensei que a gente viveria, mas que chegou num ponto onde eu tive que dizer como Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho, eu preciso fazer isso. E pela graça de Deus, nos foi concedida uma coragem que humanamente falando nós não tínhamos, e tivemos que dar alguns passos que mudaram a nossa vida, respondendo a um chamado específico de Deus, a deixar trabalhos, a deixar famílias, a deixar o país. E como muitos outros aqui, eu posso dizer: obrigado, Senhor, obrigado por isso, porque se alguma coisa nós fizemos foi pela Tua graça, foi por essa coragem sobrenatural que o Senhor nos deu. E que privilégio é fazer como os discípulos, reconhecendo os nossos limites e medos, sendo cheios do Senhor e respondendo ao chamado específico de Deus nas nossas vocações, nas nossas geografias, nos nossos sonhos, nos nossos trabalhos, e dizendo: Senhor, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu não entendo, eu me sinto incapacitado, a pressão é enorme, mas em nome de Jesus eu te peço coragem, te peço ousadia, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo e eu quero responder em ousadia e obediência à Tua voz. Se você está respondendo dessa forma essa noite, e você sente que Deus está redirecionando a sua vida, a sua vocação, e você está respondendo a um chamado específico missionário de Deus, nós gostaríamos de orar por você. Todos estamos na missão de Deus, todos cooperamos com o que Deus está fazendo, em São Paulo ou do outro lado do mundo, todos estamos em missão, segunda, terça, quarta, mas se Deus está redirecionando a sua vocação, e você está no momento onde você diz: eu preciso de uma coragem sobrenatural de Deus, eu gostaria que fizéssemos como aconteceu em Atos 4, orássemos juntos por essa coragem. Nós queremos convidar você a deixar do seu lugar e vir aqui na frente, e vamos orar juntos. Todos estamos em missão e todos precisamos dessa coragem. Você precisa dessa coragem sobrenatural na empresa onde você trabalha. A tua missão pode ser naquela empresa, e você precisa dessa coragem diariamente na tua missão, como empresário, como estudante, como pai, como pedreiro, como açougueiro. Qualquer que seja a nossa vocação, nós devemos usá-la na missão de Deus com uma coragem sobrenatural. Mas ao mesmo tempo queremos reconhecer que alguns de nós, Deus pode estar redirecionando a nossa vocação, chamando-nos a novos desafios, a novos lugares, a novas profissões, a novos passos. E hoje juntos nós queremos dizer: Senhor, dá-nos coragem na missão. Enche-nos do Espírito que nos dá essa coragem e envia-nos com coragem. E queremos tomar um tempo, enquanto a gente continua falando com Deus, através de música, do louvor. Eu queria pedir a gentileza daqueles que puderem nos ajudar, da nossa equipe pastoral e líderes, porque são bastante pessoas e seria muito gostoso que a gente... Os missionários, obrigado. Os missionários, por gentileza, que vão nos ajudar. Vamos ter um tempo gostoso de resposta e oração, abraçando, impondo mãos, e como irmãs e irmãos chegamos juntos dizendo: estamos juntos na missão. Eu tenho meus medos, você tem teus, temos ameaças, mas estamos juntos nessa dependência, dizendo:
Senhor, dá-nos ousadia. Senhor, enche-nos do Espírito Santo cada dia que nos dá essa ousadia. E Senhor, envia-nos com poder, com ousadia, naquela favela onde eu trabalho, naquela empresa onde eu trabalho, naquela casa onde eu moro, naquele condomínio onde eu moro, naquele país onde eu já moro, ou naquele outro país para onde eu estou indo. Aonde quer que estejamos, fazendo o que quer que a gente faça, todos precisamos cada dia reconhecer que você é um instrumento nas mãos de Deus, na sua missão. Portanto, cada um de nós oramos por ousadia, somos cheios do Espírito Santo que nos dá ousadia, e nós continuamos proclamando, pregando, levando o Evangelho com uma ousadia sobrenatural que marcou desde o início e continua marcando a história da igreja de Jesus. Mulheres e homens que são levantados pelo Senhor com poder do Espírito Santo, enviados com uma coragem sobrenatural para transformar vizinhanças, sociedades, países, para a glória de Jesus e para a honra do seu nome. Se você está no seu lugar, por gentileza, estejamos em oração. Juntos, todos em oração. Enquanto oramos pelos que estão aqui, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui. Se você está no seu lugar, estejamos orando, louvando e recebendo ainda mais do Espírito Santo, quem nos dá essa coragem. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem, Espírito, e sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem, Senhor, te queremos, Espírito Santo. Vem sobre nós agora, Jesus. Sopra sobre este lugar, sopra sobre nossas vidas, Espírito de Deus, com a tua vida, com a tua ousadia, Senhor. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está
se abram os céus, que o teu reino venha mover nossa festa, nosso Deus, que se abram os céus, que o teu reino venha nossa festa, nosso Deus, que os céus fecham se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia. Glória a Jesus. E foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a Jesus. E eram conhecidos como aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram até aqui. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, não saiam não, dê uma olhadinha aqui para mim. É natural que nesse momento a sua expectativa é que o Senhor dê o plano completo. Pode ser até que Ele faça assim, mas normalmente vai um passo de cada vez. Veloso, o que eu tenho que fazer? Dar o primeiro passo. Tem um missionário brasileiro chamado Ronaldo Lidório, ele sempre fala sobre isso. O primeiro passo. Mas Veloso, eu quero saber tudo. Não, o primeiro passo. E esta noite nós gostaríamos de dar a você uma sugestão para o primeiro passo. Quem sabe o primeiro passo é você vir aqui para o seminário, para a Escola Ministerial Antioquia. Quem sabe o primeiro passo para você seja somar a nós no Projeto Timóteo. Quem sabe o primeiro passo para você seja vir já para fazer o curso de preparo missionário. Cada um de vocês vai ter um primeiro passo. E o nosso desejo é que você, com ousadia, dê esse primeiro passo, em nome de Jesus. Veloso, eu já fiz o seminário. Quem sabe o seu primeiro passo agora é o curso de preparo missionário. Veloso, eu ainda não tive uma experiência de um curso teológico. Quem sabe o primeiro passo é passar um ano conosco aqui no Projeto Timóteo e depois avançar um pouquinho mais para um preparo teológico de 2 anos.
Veloso, eu já fiz tudo isso. Quem sabe você, o seu primeiro passo agora é procurar o seu pastor, conversar com ele e ver se ele entende também, junto com a sua igreja, que chegou o momento de você ir. Nesse momento nós vamos passar para as suas mãos, né? Um pequeno folhetinho que tem aí algumas orientações, algumas dicas para você procurar fazer um contato conosco. Aqui na frente estão os nossos alunos. Toda essa turma boa aqui estuda aqui na Escola Ministerial Antioquia, tem estado junto conosco, e das mãos deles vocês vão receber, né, essa pequena orientação, e depois vocês podem fazer contato conosco. Vocês podem ir passando para cada um deles, pode entregar para cada um deles. Isso, vai entrando no meio, né, os que estão aqui na frente, vai chegando ali para trás, pode entrando mesmo, vai abrindo espaço, é umzinho para cada um. Aqui está o contato da Escola Ministerial, aqui estão os nossos contatos para você fazer um contato conosco. Veloso, eu queria conversar agora, vai ali no estande da Escola Ministerial, está aqui na saída, na porta de saída à direita, e ali converse com a Helenice ou com o Roberto. Amém? Pastor Silas, por favor. Aleluia. Nós vamos orar pelo encerramento deste dia. Na verdade aqui, né? Porque lá com os jovens continua. Para que você tenha uma noite, um sono reparador, e amanhã de manhã estaremos juntos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto, pela presença do Senhor, pela tua bênção, pela visitação do teu Espírito Santo, pela palavra que temos que orar para receber coragem, e termos coragem e ousadia para proclamar o Evangelho. Agora, Senhor, dá-nos uma noite de descanso abençoada, de renovação de forças para as bênçãos de amanhã. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém.